fazer de jeito nenhum quando a gente fala em dividendos, que é um jeito muito errado que muita gente faz. É justamente escolher ou ações ou fundos imobiliários somente pelo preço dos dividendos, assim, pelo quanto de dividendo cada cota está pagando. Ou só olhar para os dividendos pagos muito recentemente. Como assim? Ah, faz de conta que tem uma empresa que pagou um dividendo altão perto de outras várias empresas. Só que assim, você só pegou digamos que uma fração daquilo que ela representa. Você só pegou um pouquinho do que ela distribui, assim, só o mês anterior. Você não sabe o histórico inteiro dela, qual que é o histórico de dividendos ao longo do tempo, qual que é o histórico de dividendos dela quando tem alguma crise. Então, isso é super perigoso, porque você vai criar a expectativa, você vai receber aquele tantão de dividendos só baseado naquilo que você viu naquele momento. Então, isso é um dos erros gravíssimos que muitas pessoas cometem, que é justamente começar só escolhendo papéis que só pagam dividendos e pagam dividendos altíssimos, sem nem entender o que são esses papéis. E eu trouxe aqui, ó, um exemplo muito assim, visivelmente claro, vai, do que pode acontecer. Esse papel aqui é um papel de um fundo imobiliário, tá? Ele pagava cotas de dividendos ao mês que chegava a 1,2, 1,5% ao mês. Isso é altíssimo. E aí, o que aconteceu? Olha o declínio aqui, ó, desse papel, do valor desse papel. Ele teve uma queda de 60% do valor da cota, ou seja, ele pagou altíssimos dividendos. Isso atraiu muita gente só por causa dos altíssimos dividendos, mas a valorização da cota teve uma desvalorização de mais de 60%. Ou seja, tudo que você recebeu de dividendo foi derretido pelo valor do patrimônio que você tinha, porque a cota se desvalorizou e as pessoas não sabiam o que estava envolvido, quais que eram os riscos, teve um calote envolvido, por isso que teve essa cota tão acentuada de desvalorização, tá? Então, esse é um jeito erradíssimo da gente começar a construir carteira baseado somente em valores de dividendos, sem nem entender o que é, sem nem entender o histórico, só escolhendo pelo que ele está pagando no momento atual, tá? Então não comecem fazendo isso. Mas a gente vai falar agora certinho como que a gente vai fazer para construir uma carteira bacana, tá? Então, ainda continuando assim, ó, do que é o porquê que é errado ficar pegando os últimos dividendos, só os dividendos altos, só quem está pagando mais dividendo, é justamente isso. O passado não é igual ao futuro. Olha, grande parte da população que investe, que não é muito, tá? O que eles fazem? Eles projetam o recebimento passado no futuro. Isso causa muita frustração, porque você vai fazendo planos e você vai fazendo projeções baseado num passado, mas resultados passados não é garantia nenhuma de resultado futuro, tá? Então, escolher pagadores de dividendos por histórico, somente pelo último pagamento, né? Sem entender direito o histórico, tá? Não analisar o histórico da empresa, não acompanhar as empresas dos setores que escolheu para ser sócio. Por exemplo, coisas que podem dar problemas, mudança de gestão, novas tecnologias ou ficar ultrapassado numa tecnologia. São várias coisas que vão acontecendo com as empresas que, se você não acompanhar, vocês podem acabar perdendo muito dinheiro, podem desvalorizar muito o preço da sua cota. Então, sempre tenha em mente que quando você vai comprar esses tipos de produtos para pagamentos de dividendos, vocês vão ser sócios dessas empresas. Então, vocês têm que escolher muito bem, tá? Então, agora que a gente já falou tudo, o que é de errado, né? O que não é para fazer, não é para ficar comprando só
pelo que paga mais, não é para ficar comprando pelos que estão pagaram só no último mês muito bem, não é para ficar entrando em papéis que vocês desconhecem a origem ou o que, que tem dentro, né, do fundo e tudo mais. Vamos começar agora a entender o que, que são realmente os dividendos e como que a gente pode construir uma carteira que seja robusta, que seja uma composição para vocês na carteira da aposentadoria que componham a independência de vocês, para vocês não terem que depender de INSS, para vocês poderem viver com o próprio patrimônio.